Mas esse time do Corinthians é um time fraco. Eu não que acho. se o Augusto não reforçar essa equipe, besteira. esse time vai ser brevemente eliminado da Copa do Brasil, cai na Sul-Americana e corre risco no Campeonato Brasileiro. Qual é o time que tá voando? Posso ouvir o nosso Juvenas? O Corinthians tem um elenco hoje, pra mim, nota 5,5, sabe? Com muita boa vontade, nota 6. Vene Casagrande, o drone subiu com uma bomba, né? O zagueiro Fabrício Bruno está sendo vendido para o futebol inglês. Isso é uma verdade. Mas, assim, não impressiona muito a venda dele, sim o valor. Pois é. E eu vejo muita gente falando, não tem que vender, vai fazer muita falta. A minha opinião é um valor irrecusável. Para quem não sabe, para quem não acompanha nas redes sociais, o Flamengo está vendendo Fabrício Bruno por 15 milhões de euros. Isso dá em torno de 84 milhões de reais. Só para o torcedor ter noção, o Flamengo contratou o Fabrício Bruno em 2022 por 15 milhões de reais, junto ao Red Bull Bragantino. Meu Deus. Além do ganho técnico, que a gente está falando de um jogador que desde quando chegou, ele desempenhou com a camisa do Flamengo, se tornou titular e é um jogador extremamente irregular, tanto é que ele foi para a seleção brasileira, ainda tem o ganho financeiro, um lucro de 69 milhões de reais. É um valor que o Flamengo não tem como virar para o West Ham e falar assim, não vou vender. Além do valor ser maravilhoso, a forma de pagamento também é maravilhosa. Em 3 parcelas, uma à vista, a outra parcela 1 ano após a assinatura e a outra 2 anos após a assinatura. É uma forma de pagamento maravilhosa para o Flamengo. Ou seja, um cenário perfeito para todo mundo. Para o jogador, porque quando a gente leva em consideração, quando o Flamengo vai contratar um atleta, o jogador ele quer vir para o Flamengo. Existe o outro lado também da moeda. Vocês acham que o Fabrício Bruno não quer atuar na Premier League? Ele tem 28 anos. É a única oportunidade que ele vai ter de jogar na Premier League. Vai assinar um contrato de 5 anos com o West Ham, que é um bom clube lá na Inglaterra. É óbvio que o jogador quer ir. Então, é uma venda maravilhosa para todo mundo e assim a roda gira. O Flamengo já tem o substituto dele no time titular, que é o Léo Ortiz, agora vai em busca de uma reposição para o setor defensivo, obviamente mais barata, e assim a roda vai girando e o Flamengo sabe muito bem fazer negócio. Eu acho que essa venda já estava planejada. Eu acho que quando o Flamengo traz o Léo Ortiz ali no planejamento da diretoria, já tem uma ideia de vender o Fabrício Bruno nessa janela do meio do ano. Fica complicado você ter 3 jogadores desse nível, né? 3 jogadores que podem ser convocados para a seleção brasileira e deixar um no banco. A chegada do Léo Ortiz já fazia parte de uma ideia da diretoria de trazer o Léo Ortiz e no meio do ano vendeu o Fabrício Bruno para a Europa, que era um desejo do jogador, da diretoria, e esperava-se uma convocação para a seleção brasileira, né, para poder agilizar isso, ele também ganhar mais crédito lá fora, tem a exigência do futebol inglês de uma convocação. O Fabrício Bruno foi convocado, jogou como titular naquele amistoso na Inglaterra, né, quando jogou contra a Inglaterra e contra a Espanha depois. E eu soube que a diretoria do Flamengo comemorou, o Fabrício Bruno foi titular, agora o caminho está livre para ele ser vendido no meio do ano, a vontade da diretoria e também do jogador, e o Léo Ortiz entra no time. Acho que está tudo dentro do planejado. Só uma situação de bastidor. Nessa convocação para a seleção brasileira, as conversas com o West Ham já estavam acontecendo. Só que a atuação dele contra a Inglaterra foi assim, um carimbo final, ali, né? A confirmação de que, fato, ele tem sim nível para atuar com a camisa do West Ham na Premier League. Então, a atuação na seleção brasileira foi apenas uma confirmação. Não foi a partir da atuação que começou a negociação. As conversas já estavam em andamento antes mesmo dessa atuação dele com a camisa da seleção brasileira. E dessa forma a gente destaca até para os mais novos, os mais velhos já entenderam isso, só que os mais jovens não têm essa noção hoje em dia do tamanho da seleção brasileira, infelizmente, né? O que é uma seleção brasileira, o que é uma convocação, e aí eu vejo um pessoal mais jovem, quando um jogador é convocado, vai se machucar, ai meu Deus do céu, vai desfalcar o meu time, o que é seleção brasileira? Além de ser a seleção brasileira, é a maior vitrine que pode existir. Apesar do momento ruim, continua com prestígio. Exatamente. Fernandinha, a seleção sempre será a de base e, naturalmente, a principal. Eu não vou dizer todos os jogadores, mas eu boto aí cerca de 90% dos contratos que são feitos entre jogador e clube, tem uma cláusula lá. Se for convocado para a seleção brasileira, ganha um bônus no salário. Isso acontece. Tem com Douglas Costa no Fluminense, não vai ter com o Fabrício Bruno, que é titular absoluto no Flamengo. Olha aqui a nossa O Flamengo enquete. vende bem, né? Muito. Vende Nos bem. últimos 5 anos, na minha opinião, eu falo sempre isso nesse programa, o Flamengo é o que melhor negocia. O responsável. Não só vender,
como também comprar. Eu O acho- Flamengo tem o time de comprar, sempre E traz um vender. preço Eu bacana. acho que ele é o Nino do Fluminense, acho que tem o mesmo nível, né? Fabrício Bruno e Nino. O Nino foi vendido por Ele 27. Nino é mais jovem, né? O Mais responsável jovem. pelas Ele negociações... foi o Quantos triplo. anos? É do mais Nino. jovem, né? É. O Nino é mais jovem que o Fabrício O Bruno. responsável pelas negociações no Flamengo, acho que isso precisa ser dito, é Bruno Spindel. Embora eu tenha muitas críticas em relação ao dia a dia no Flamengo como diretor executivo, mas quando ele senta à mesa para negociar venda e contratação, o cara é muito bom. No dia a dia, eu acho que poderia ser melhor. Mas quando ele senta para negociar, o cara é diferente. Vamos olhar a nossa enquete. Você concorda com a possível venda de Fabrício Bruno pelo Flamengo? Já é venda, Vene? Já É foi? venda, venda. Já é venda. Sim, o dinheiro foi alto, não vai fazer falta. Terceira opção, precisa contratar. A Além gente- do bom valor, Fernandinha, o que eu não mencionei aqui, o Flamengo sentou à mesa e falou o seguinte, beleza, a gente até vende por esse valor aí, que é maravilhoso. Desde que ele atue contra o Amazonas pela Copa do Brasil e contra o Milionários na Libertadores, aí depois ele pode ir. O Flamengo ainda exigiu isso. Mas será que ele vai ser poupado? Brincadeira. Não vai não. Ô, Vene Não Casagrande, vai olha aqui, a gente olhou um valor e a gente tem visto um movimento, Flávio Vinick, de um rubro-negro, e eu tenho falado isso aqui, quando o time vai avançando na sua organização financeira, você começa a ter um torcedor que também vai amadurecendo o seu olhar em relação ao futebol, né? A gente já não vê mais o torcedor do Flamengo ficando bravo com o outro jogador sentando no banco, porque ele já fez um entendimento de elenco, e ele faz uma cobrança de elenco. Eu acho que com a saída do Fabrício Bruno, aí a pergunta eu faço para vocês, você acha que tem que contratar alguém para o seu lugar ou o Flamengo está bem servido? Eu acho que, na minha opinião, no time titular, a reposição imediata, o Flamengo é o mesmo nível, o Léo Ortiz. Acho que vai precisar de um cara no É isso. banco para ser aquele zagueiro de confiança, que eu acho que hoje o Davi Luiz não passa essa confiança para a torcida, para ter no elenco um cara, caso o Ortiz ou o Léo Pereira se machuquem, suspensos, tem que ter um cara no banco nível acima aí, né? Antes da minha opinião, eu posso dar uma informação? Obviamente, eu fiz essa pergunta para um dirigente do Flamengo e a resposta foi: nós vamos atrás de uma reposição para o setor defensivo. Não quer dizer que o Léo Ortiz ele vai ser titular. Essa reposição pode chegar e ser titular na vaga do Léo Ortiz. E tá certo, eu acho que a diretoria do Flamengo tá certa, porque hoje não dá para contar, como o Flavinho disse, apenas com o Davi Luiz. Respeito muito o Davi Luiz. Uma história absurda no futebol, uma história linda, maravilhosa, mas ele está em fim de carreira e ele não aguenta uma sequência muito grande de jogos. O Léo Pereira tá lesionado. E aí, faz o quê? O Fabrício Bruno vai embora, o Davi Luiz vai ter que jogar. E aí o único reserva no setor defensivo vai ser o jovem Cleiton, que tem um baita potencial. Mas eu acho injusto você botar essa pressão em E cima quando dele. eu falo da questão da nova perspectiva do torcedor do Flamengo, é porque o rubro-negro já não pensa só nos 11. O rubro-negro já começa a pensar no banco também por conta do tamanho das competições em que busca e participa. Olha só, depois dessa partida, o técnico Tite falou sobre a situação de Gabigol e como espera recuperar o atacante. Cadê? Ele externou o seu sentimento, ele passou para vocês aquilo que é, aquilo que foi. E só tem um caminho, é trabalho. A recuperação é através do trabalho. É no dia a dia, é na aplicação, é na sequência do trabalho, é das oportunidades que surgem. É todo esse processo que a gente busca de recuperação do atleta também. Todos são importantes, o Gabi é importante. O Gabigol não entrou ontem, Vene. Por que não usar o Gabigol na partida de ontem? Eu posso mudar a pergunta para o nosso debate? Qual é a Por que usar o Gabigol na partida de ontem? Estamos falando de um jogador que não vem jogando bem contra o Corinthians. Ele fez uma partida terrível. Contra o Bolívar, quando entrou também, ficou 20 minutos em campo. Uma partida terrível, parecia uma criança jogando contra adultos. E ontem o Pedro ele estava bem. Não fazia o menor sentido o Flamengo precisando fazer gols. O Pedro atuando bem, era um dos melhores na partida com a camisa do Flamengo. Você colocar o Gabigol apenas para dar uma moral ao atleta. O técnico não tem que dar moral ao atleta, ele tem que pensar no melhor para o time dele. Então, na partida de ontem, não fazia o menor sentido o Gabigol entrar. Na frente dele tem o Lohan, que entrou bem, na frente dele tem o Luiz Araújo. Então, não tem por que você botar o Gabigol apenas para dar uma moral para ele. Não faz o menor sentido. Acho que o Tite agiu de maneira correta, pelo menos no jogo contra o Amazonas. Antônio Oliveira, bem mais sério, muito mais até irônico, não é? Porque ele não era assim, ele tava levando de boa, cada resposta era obrigado, obrigado, lembra? Agora não. Disse que não é PlayStation, que tava esperando 10-0, que não é bem assim.
tá sentindo, as críticas acontecem e ele tá absorvendo isso, Capelanes. O Antônio Oliveira está incomodado com a falta de peças no atual elenco do Corinthians. Agora, a promessa que o Augusto Melo nos bastidores deu ao Antônio Oliveira, e isso é uma informação, é que ele vai reforçar essa equipe. Como ele vai reformar essa equipe, construir, contratar, eu não sei. É que tem que esperar a janela agora. Tem que esperar a janela, mas o Corinthians passa por um Mas já deve estar momento negociando delicado. com alguém, né? Deve estar conversando já. O Augusto Melo, ele ontem a gente trouxe a informação do jogo aberto, ele se reuniu com membros da Gaviões para trocar aquela ideia, aquela resenha, justificar algumas coisas que estão soltas, mas a tendência é que para os próximos dias ele viaje para a Europa para acertar eventualmente uma negociação do Wesley. O Wesley recebeu sondagem e deve chegar proposta. E ele não quer vender o Wesley por 20, 25 milhões de euros. Isso ele me falou. Falei por telefone com o Augusto. Ele não quer vender o jogador por 20, 25 milhões. Ele quer estar lá para negociar, para vender por mais. Mas quer vender, não tem problema. Vender, não tem problema, mas tem que vender por um valor alto. Agora, a minha pergunta é, eu acho o Wesley muito bom jogador. Muito bom jogador. E não vou fazer comparação Wesley, Estevão, Wesley, Hendrick. Acho que é uma comparação até certa forma covarde, que são posições diferentes, momentos diferentes, times diferentes, estruturas diferentes. Mas assim, eu não acho que o Wesley, ele valha todo esse valor que talvez esteja na cabeça do Augusto Melo. De 30, 40, 50 milhões de euros. Calma. Mas agora, se ele se desenvolver no Corinthians e ficar mais um tempo, ele não pode valer mais do que isso? Talvez, Rê, mas aí é para a venda acontecer agora. Então ele não vai ter tempo hábil para conseguir evoluir da forma que talvez ele consiga lá na frente. O meu ponto para poder finalizar é o seguinte, torcedor, não adianta me chamar de anti, não adianta. Eu tenho pé em Itaquera, eu gosto do Corinthians, eu quero um Corinthians forte, mas esse time do Corinthians é um time fraco. Eu não que acho. Se o Augusto não reforçar essa equipe, besteira. Esse time vai ser brevemente eliminado da Copa do Brasil, cai na Sul-Americana e corre risco no Campeonato Brasileiro. Eu falo porque gosto do clube e eu quero um Corinthians forte. Do jeito que está, tá ruim. Isso é o que você quer. Qual é o time que tá voando? Posso ouvir o nosso tá Juvenas Garbi? Dê sua opinião. Aí eu vou ter que, infelizmente, ficar do lado do Ronaldo nessa. Ixi. Não, porque o Corinthians venceu a partida ontem, do jeito que o Capelanes fala, parece que tomou 5-0 em casa. Eu não tô entendendo. Não faz isso, Sgarbi. Não, mas venceu a partida. Não vamos iludir o torcedor. A gente não tá aqui pra iludir torcedor. O Corinthians pegou um time de Série D. Sim. O Corinthians chegou a correr riscos. Mas que pra você não empate, uma virada. Parecia o Real Madrid ontem, Carlos pra Miguel você. faz uma É isso que bela nós estamos defesa no colocando campo. você no chão O Corinthians não pode Estamos correr colocando você no riscos em chão, casa rapaz. contra um time de Série D, turma. Se você, corintiano, tá satisfeito, então talvez vocês não conhecem a história recente do clube de títulos e conquistas. Esse time é fraco, o jogou com o time da Série B e perdeu o jogo. Vou falar o que eu penso sobre o Corinthians, mas o time dele na Copa do Brasil ganhou o primeiro jogo, né? De um time também. Mas acabou? Já tá eliminado? Já tá eliminado? Mas qual divisão que tá? Não, irmão, já está eliminado ou não? Fechou. Já está eliminado ou não? Vamos depois com o fato querer falar, mas o Corinthians também não tá eliminado. Essa mania que você tem. Pra mim, assim, o Corinthians ontem foi com o que tem de melhor em campo. Pra mim isso é um fato. Isso é um problema. Pra mim não, pra mim não é bom, irmão, ruim. Porque assim, os 11... Você acha que o jogo de ontem foi um parâmetro para a temporada? Ideal. Foi a escalação Mas eu venho ideal. batendo numa tecla de que pra mim o time do Corinthians não é ruim. O Corinthians tem 11 bons jogadores, o problema tá na reserva. Tá, mas No você gostou elenco. do jogo? Tá no Você elenco. gostou do jogo? Não, mas não Porque achei... ou a gente vai analisar aqui o resultado, e aí, beleza, ganhou e passou, ganhou os dois, inclusive, ou a gente vai analisar a perspectiva. Mas, ô, Chico, se sofreu contra um adversário da Série D, a gente tá olhando mais pra frente. Mas Qual é a nota do time do Corinthians, já que ele é ruim? Qual é a nota? 0 a 10? Deste Não é que último sofreu, não é que, é que existe uma diferença, não é que sofreu, tomou sufoco do América, não. É que passou sufoco pra passar. Mas, isso pessoal, é gente, diferente. O mas- Corinthians sofreu pra ganhar E o teve jogo. gente que perdeu ontem e passou. Mas Então a principalmente diferença é Denilson, outra. Ronaldo, que já Depende como é estiveram que em você campo, quer eles ver podem o jogo falar. aí, velho. Pô, um jogo que você já ganhou fora de casa, jogo de mata-mata, você já ganhou fora de casa, contra um time mais fácil, em casa você também não precisa se desgastar tanto num jogo como esse, cara. Não precisa jogar tão mal. Não precisa, não Agora, eu quero saber do também. Corinthians, Garbi, do time, 0 a 10. Qual a nota do Corinthians 0 a 10? Qual que é a nota desse Corinthians que você não acha ruim? Pra mim, das peças, o time, Não, os qual a nota 11, do time? uma nota 7, pra mim. Eu acho, minha isso? opinião. Não Pra acho mim time também. ruim. Agora eu quero Boa, a Jardim. análise do Everton Guimarães também sobre a atuação do Corinthians, onde se é preocupante, se pra você tá tranquilo, porque passou na Copa do Brasil, depois se prepara melhor no restante da temporada. Qual é a sua avaliação, Everton? Renata, o que eu disse anteriormente aqui, não dá pra gente surpreender com Copa do Brasil, mesmo com adversários com uma disparidade tão grande. Não dá, gente. Historicamente, a Copa do Brasil sempre pregou peças, os adversários mais fracos eliminam os adversários mais fortes. É natural. O jogo valia 3,5 milhões quase. Então, é um jogo que vale 3,5 milhões. Os caras correm mais, os caras se equiparam na força, na competitividade, mas na qualidade, obviamente, o Corinthians tinha mais. E por isso venceu o jogo. Agora, o que me assusta é, primeiro, a surpresa com os adversários menos expressivos darem calor nos mais expressivos. Se fosse um campeonato brasileiro valendo só 3 pontos, o Corinthians tinha metido 3, 4, 5. O Atlético ontem tinha ganhado.
de novo, mas valia 3,5 milhões. Então a gente tem que entender que do outro lado, os caras querem ganhar um dinheiro. Porque é um dinheiro absolutamente gigantesco, uma cifra gigantesca para o América. Agora, o Corinthians, uma outra coisa que me incomoda é muita gente olhar o Corinthians como um time que vai brigar por títulos. Não vai. É uma realidade. O Corinthians tem um elenco hoje, para mim, nota 5,5, sabe? Com muita boa vontade, nota 6. E tem gente achando que o Corinthians tem que jogar hoje um futebol que ele não tem elenco para jogar. O time titular do Corinthians é um time bom. O elenco é um elenco razoável. O trabalho do Antônio Oliveira é um trabalho que eu considero um trabalho muito bom diante do que ele tem de peças. Agora, mais do que isso, desculpa, é loucura. É não enxergar o elenco que ele tem para trabalhar, é não enxergar os problemas políticos que existem hoje dentro do clube, que tem influência no futebol, e é não enxergar que a Copa do Brasil, historicamente, sempre pregou peças aí com adversários menos expressivos, dando calor nos times maiores. Está tudo normal. E esse é o vídeo de hoje, torcedor flamenguista. Bom, quero começar falando aqui da venda, né, do Fabrício Bruno. Baita venda que o Flamengo fez. O Flamengo realmente é muito bom em negociações. Comprou o zagueiro por 15 milhões, só para vocês terem noção, galera. Um zagueiro aqui no Brasil, ele é vendido nessa média aí, e comprado, né? 20 milhões, pô, estourando, fica ali nessa média de 15 a 20 milhões. O Fabrício Bruno vai estar sendo vendido por 84 milhões. Esse é um valor absurdo para um zagueiro. E o Flamengo tem que fazer essa negociação, não tem que pensar duas vezes, por mais que o Fabrício Bruno vá fazer falta na zaga do Mengão. A gente tem aí o Léo Ortiz e o Léo Pereira para fazer essa dupla de zaga aí com qualidade como titulares. E também temos o Davi Luiz na reserva, que ele fica atrás desses dois zagueiros hoje que vão entrar como titular, que no caso é o Léo Ortiz e Léo Pereira. Agora, esse quarto homem, na minha opinião, e eu quero saber a opinião de vocês, deixa nos comentários. Na minha opinião, esse quarto homem tem que ser o garoto Cleiton. Por quê? Porque assim a gente vai estar valorizando um garoto da base e futuramente lucrando com uma possível venda. O garoto Cleiton já mostrou que é um bom zagueiro e eu acho que o Flamengo, junto com o Tite, tem que dar oportunidade para o jovem zagueiro. Você concorda com essa opinião? Se concorda ou se não concorda, deixa aí nos comentários para eu saber o que você pensa. Agora, sobre Gabigol, é indiscutível, não tinha por que colocar o jogador contra o time Amazonas. O Flamengo hoje tem jogadores que estão à frente de Gabigol, que seria, na minha opinião, já alguns citados pelo Vene Casagrande, seria o Lohan, tem o Luiz Araújo e não foi citado por ele, mas ainda tem o Matheus Gonçalves. Matheus Gonçalves também joga um bolão e está à frente de Gabigol atualmente. E claro, como sempre aqui nos vídeos tem aquela zoeira, a mídia paulista descascou em cima do Corinthians, que vem fazendo péssimas partidas em todos os campeonatos em que está disputando. Os corintianos ficam malucos, mas a verdade é que o Corinthians é um time fraco. E o Cássio fez muito bem em ter decidido ir para o Cruzeiro. Bom, os créditos do vídeo hoje é para o Jogo Aberto e para o SBT Sport Rio. Se você quiser conferir os vídeos na íntegra, eu vou deixar eles aqui no link da descrição. É só você clicar lá no link que você vai ser direcionado diretamente para o canal. Se curtiu esse conteúdo, deixe o seu like, se inscreve no canal e até o próximo vídeo.